agora mesmo a entrevista do José Neumann e Pinto sobre o livro dele, O Que Sei de Lula. Eu não li o livro não chegou aqui ainda, mas é uma longa entrevista e dá para ter uma ideia do que ele diz ali. Então ele diz o seguinte: não, o Lula jamais foi revolucionário, o Lula jamais foi de esquerda. Por quê? Porque ele, quando trabalhava na fábrica, ele delatava os amigos, né? E ele sempre foi um oportunista, querendo subir na vida e tal. Então, olha, o Neumann sabe muita coisa sobre o Lula, e as coisas que ele conta lá são sem dúvida interessantes. Porém, qual é a base, qual é a premissa dessa afirmação? Lula nunca foi revolucionário. Nunca foi revolucionário por quê? Porque era um bom filho da puta, desonesto, etc, etc. Então, é a noção idealizada do revolucionário. Se você pensa que o revolucionário é um sujeito que faz tudo pelo ideal socialista, não tira nenhuma vantagem, só pensa no futuro da humanidade, tá certo? Então, daí, medido por esta regra, o Lula não é realmente um revolucionário. Acontece o seguinte, ô Neumann, vai estudar um pouco, porque você conhece a vida do Lula, mas acho que você não conhece a vida de Trotsky, você não conhece a vida de Stalin, tá certo? Você não conhece a vida de Mao Tse Tung, tá certo? Eles eram muito mais malandro, muito mais filha da puta do que o Lula, porra! O Mao Tse Tung se usava do seu poder para comer meninas menores de idade. Você está entendendo? Comeu mais de 80. A médica dele conta a história toda, porra. Então, era gente assim. Os revolucionários sempre foram assim. Todos são assim. Você lê a vida de Karl Marx, porra. Eles dizem, Karl Marx não era de esquerda, por quê? Porque ele era um burguês, que ele teve lá um filho com a empregada, ele nem admitia que o filho comesse na mesa junto com a família, então não era revolucionário, era um burguês. É o mesmo raciocínio, porra. Então, quer dizer, se revolucionário é esse nome de santo, então, de fato, o Lula não é um revolucionário. Mas se você quer informar as pessoas corretamente, não basta só você dar os fatos, meu filho, você precisa também mostrar qual é a premissa geral com a qual você está medindo os fatos. Senão aparece tudo distorcido. Então, os fatos que você diz do Lula são verdadeiros, mas daí a tirar a conclusão que ele não é um revolucionário, é um raciocínio falso, porque se baseia na premissa falsa de que o revolucionário é um idealista puro. No Brasil, aliás, isto é um dos, vamos dizer, dos cacuetes mentais mais característicos do Brasil. No Brasil, todo mundo pensa assim. Com relação às Farc, quanta gente não diz? Eles começaram como revolucionários, mas agora eles só pensam em contrabando de droga e dinheiro. Mas sempre foram assim. Da onde que você acha que o pessoal obtém dinheiro para a revolução? É roubando, é traficando tóxicos, é com prostituição, é com jogo, sempre foi assim, porra! Agora é o seguinte, eu estudei essa história, você parece ter estudado só a vida do Lula. Então é isso. O livro do Neumann, o depoimento do Neumann é muito importante. Inclusive ele diz uma coisa ali que eu acho que está certíssima. Ele diz o seguinte, que no Brasil não adianta você fazer campanha moralista contra a corrupção, porque o povo é a favor da corrupção, Então ele diz, o Lula expressa a nação brasileira. Mas depois, 5 minutos depois, ele diz o seguinte, corrupção sempre existiu. Então qual é a diferença do PT? A diferença é que o PT normatizou a corrupção. Ele fez todo mundo aceitar a corrupção como normal. Então, peraí, ô Neumann, ou o povo brasileiro já era assim, já aceitava a corrupção normalmente, ou foi o PT que ensinou isso a ele. As duas coisas ao mesmo tempo não é possível. Então, também, de novo, Neumann, não basta saber os fatos, é preciso você saber articulá-los com uma hierarquia que faça sentido. Porque se o povo brasileiro é cronicamente favorável à corrupção, tá certo? Então não precisava o PT chegar ao poder para normatizar a coisa e tornar a corrupção uma coisa aceitável. Como aconteceu, por exemplo, outro dia mesmo escrevi um artigo falando do livro do David Satter sobre a Rússia pós-comunista, né? E dizendo que a corrupção virou um negócio aceitável na Rússia. Ora, a corrupção já era aceitável no tempo do comunismo, mas era a corrupção daquela do seguinte, você chama o encanador trabalha para o Estado, então ele vai lá para fazer um concerto para você, e você dá uma propina para ele fazer o seu concerto antes do vizinho. Era esse tipo de corrupção. Você tem a esposa de um diplomata que viveu anos na Rússia, e que não posso dizer o nome. Ela me disse, olha, na Rússia a gente não conseguia nada, sem dar no mínimo um presentinho. Então, eles estavam acostumados com isso. Só que, de repente, veio corrupção de bilhões. Né? Veio um sujeito para comprar uma empresa estatal, estava lá rifando a empresa estatal, viu, né, com dinheiro do narcotráfico, ou pior, com dinheiro que ele roubou do próprio Estado. Ele tira o dinheiro do Estado para comprar a empresa do Estado.
O pessoal da comissão de privatização fala, não quero nem saber de onde veio o dinheiro, interessa que ele está comprando e nós precisamos da grana agora. Então isso aí normatizou a corrupção numa escala maior do que tinha no tempo do comunismo. Tá certo? Então, e até eu explico ali, por que eles fizeram isso? Porque eles eram todos caras de formação marxista que achavam que o capitalismo é assim. Quando o capitalismo é exatamente o contrário. No próprio Brasil existe estudos da Fundação Getúlio Vargas que mostram que entre empresas privadas a corrupção não chega a 1/1000 do que é no Estado. Tá certo? Então, o capitalismo necessita de lei e ordem. Tá certo? Ele é baseado nisso, ele é baseado na confiança. Leia o livro do Alain Périfitte, confiança. Né? Você vê, você vai no mercado municipal em São Paulo, você ainda vê isso. Tem lá um comerciante, ele grita para o outro, olha, manda lá 2 toneladas de abacaxi para mim, te pago no dia tal. Não tem papel, não tem ordem de serviço, não tem nada, os caras confiam. E a coisa funciona, porque se um trair, vem tudo abaixo. Então o capitalismo sempre se baseou na honestidade, na palavra dada, tá certo? Mas, na cabeça do marxista é o contrário. O Karl Marx, que nunca tinha visto um único trabalhador na vida, imaginou que o capitalismo fosse baseado no roubo, tá certo? Na exploração de um treco que ele chamava mais-valia, que é uma teoria inteiramente absurda, não dá para comentar agora, mas aqui Ludwig von Mises já derrubou isso, e o Eugen Böhm-Bawerk também. Então, os caras foram educados na base do capitalismo é o roubo. Só que como o comunismo veio abaixo, eles falaram, que deu errado, então agora vamos adotar o roubo. Quem sabe funciona. Foi isso que eles fizeram, então por isso virou essa merda que está a Rússia agora. E no Brasil foi a mesma coisa, pô. Quer dizer, todos eles se converteram ao capitalismo, Lula se converteu ao capitalismo, ele se converteu ao capitalismo do mensalão. Você precisa entender isso aí, porra. É um capitalismo de marxista. É um capitalismo de quem odeia o capitalismo, de quem tem nojo do capitalismo e que vai para dentro do capitalismo, levando para dentro dele toda a sua podridão pessoal. Tá certo? E foi isso exatamente o que fizeram. Então você não pode dizer que o povo brasileiro aprova isto desde sempre. Não, ele começou a aprovar porque ele viu o sucesso do Lula. E ele viu que o Lula é indestrutível. Tudo, você tem milhares de provas contra o Lula, nada se faz contra ele. Assim como o Barack Obama está corrompendo esse país. Porque ele prova que você pode chegar na presidência com um documento falso, com uma biografia falsa, tá certo? E enganar todo mundo e nada lhe acontece. Então o povo vê isso, o povo se corrompe. Então não é que o Brasil sempre foi assim. Corrupção sempre foi no Brasil, como houve em toda parte. Mas não foi sempre assim. Estuda a história do Império, Neumann. Vai lá ver como é que vivia o imperador. Vai no Paço Municipal, no Rio de Janeiro, e olha, o imperador morava aqui. Era uma casa, como se fosse uma casa de fazenda, modesta. Então, instalaram a República, né? Daí já começou a roubalheira. Então, veja os políticos do tempo do Império, porra. Leia o velho Senado do Machado de Assis, você vai ver se a corrupção é normal do Brasil. Não é não, mano. Isso aí tem que ser ensinado. Corrupção, como qualquer outra coisa, tem que ser ensinado, porra. Agora, não houve melhor professor de corrupção do que o Lula.